pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal de ciências, não é? Mas falem aí para mim, como foram suas provas? Tudo certo? Gostaram? Estava muito difícil ou não? Conseguiram responder tudo muito bem? Então, eu estou aqui torcendo para que tudo dê certo, tá bom? Para que vocês tenham conseguido fazer uma boa prova, né? Tirar as suas dúvidas, enfim, que tenha dado tudo certo com vocês, tá bom? Agora vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Nas últimas aulas, né, ainda dessa outra unidade que vocês acabaram de fazer a prova, nós estávamos falando sobre clima e tempo, né? Falamos de fatores que interferem no clima. E aí nós vamos dar continuidade, tá bom? Então nós vamos lá na nossa página, né, no nosso livro, nas páginas 154 a 161, falando sobre os ventos, né? Quando eles nos trazem perigos. Você já parou para pensar quando o vento nos traz perigos? Olha aí. Quando os ventos trazem perigo. Já ouviu falar em ciclone, furacões ou tufões? Já, né? Isso sempre passa assim nos jornais, né? Quando a gente assiste, nas mídias sociais, né? Os ciclones tropicais, chamados de furacões em algumas regiões e tufões em outras, são grandes tempestades com ventos que podem atingir velocidade superior a 200 km por hora. Esse fenômeno pode causar grande destruição, sobretudo em áreas muito habitadas. Aí veja nessa figura, aí abaixo, olha aí, as casas estão destruídas, não é? A previsão do tempo é fundamental para preparar as pessoas para a chegada de fenômenos como furacões. Na foto, casas destruídas pelo furacão Irma em Ilha de Antigua e Barbuda, na região do Caribe, em 2017. Geralmente, quando um fenômeno assim está se aproximando, né, de algum lugar, aí os meteorologistas já começam a informar a população, né, já avisando do risco para essas pessoas se prepararem, né, saírem, evacuar suas casas. Continuando. Furacões começam sobre as águas quentes, com temperaturas acima de 27 graus, dos oceanos tropicais. Conforme o ar úmido sobre as águas quentes de grandes áreas, né, centenas de quilômetros, é aquecido, ele fica menos denso e sobe, formando uma camada de baixa pressão atmosférica. O ar frio de camadas superiores, por sua vez, se desloca e passa a ocupar as regiões de baixa pressão. Vocês lembram, né, que nós falamos isso, dessas correntes de ar, não é, do movimento. A que está aquecida sobe, enquanto a fria, ela desce, ela ocupa o lugar, não é, de onde estava a camada mais quente, que a pressão fica mais baixa e por aí vai. Nessas áreas, nuvens com elevada umidade se juntam e se houver uma mudança na velocidade dos ventos entre a base e o topo das nuvens, elas ganham rotação, então começam a girar. Olha aqui. Os ventos de um furacão podem derrubar casas, destruir plantações e causar mortes. Só é divertido ver um furacão no filme, né, gente? Porque de verdade esse negócio deve ser assombroso. Duram alguns dias e começam a perder força ao atingir o continente. Então, ele dura lá na água. Já que a energia do furacão vem da umidade e da água quente do oceano. É muito difícil ocorrer um furacão no Brasil, porque a temperatura das águas no Oceano Atlântico fica quase sempre abaixo dos 27 graus. Até hoje, ocorreu apenas um furacão registrado no Brasil, conhecido como Catarina. Ele atingiu o litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina em 2004, já tem um bom tempo, né? Os ventos alcançaram cerca de 180 km por hora. Aqui na imagem, olha aqui, a imagem do furacão. O furacão atingiu ao menos 40 municípios e milhares de casas, deixando muitas pessoas desabrigadas.
Os municípios afetados também tiveram problemas com a falta de energia elétrica e água. Olha aí a imagem, ó, do satélite do ciclone Catarina, que atingiu o litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina em 2004. Muito bem, nós falamos dos furacões. Agora também existe outro tipo, que é o tornado. Vamos ver. Os tornados são colunas de ar que giram com muita velocidade, duram apenas algumas horas e podem ocorrer em terra firme. Olha que diferenças logo do furacão, né? O furacão surge onde? Na água, né? Lá no mar, com as temperaturas altas. E ele dura muitos dias, né? Os furacões. Quando chega no continente, ele logo acaba. Faz o arraso, né? Se for de alta intensidade. Já os tornados, eles também giram com muita velocidade, mas eles duram apenas algumas horas e podem ocorrer em terra firme. Quando ocorrem sobre o mar, por exemplo, são chamados tromba d'água. Enquanto o furacão alcança diâmetros de 1.500 quilômetros, o tornado é menor e tem o formato de funil. Então, o furacão vai ser algo bem grandioso e o tornado não, vai ser bem menor. Olha ele aí, que imagem também bonita de se ver apenas na televisão, não é? E nas imagens assim, que de verdade isso aqui deve deixar a gente arrepiada. Esse tornado aqui em Campo Aberto, no Colorado, nos Estados Unidos, em 2017. Para prever quando e onde os furacões e tornados podem ocorrer, os meteorologistas estudam locais com grande variação na pressão atmosférica. Dessa forma, é possível prevenir a população e evitar que tragédias ocorram. Então, graças a Deus, né, que dá para prever uma coisa dessa. Vamos conhecer esse local, né, onde se faz a previsão do tempo. Como é que eles vão descobrir? O que é que eles utilizam, né? De que maneira se descobre? Nas estações meteorológicas são registradas e analisadas as variações do tempo, como temperatura, pressão atmosférica, umidade do ar, quantidade de chuva e velocidade do vento. As estações usam diversos instrumentos para a previsão do tempo. Quais são esses instrumentos? Barômetros, termômetros, higrógrafos, anemômetros, radares, pluviômetros e radiosondas. Aqui na imagem nós estamos vendo a estação meteorológica em Cunha, São Paulo. Olha aí os instrumentos. As radiosondas são aparelhos levados por balões meteorológicos. Olha aí. Elas medem a pressão, a umidade e a temperatura nas camadas mais altas da atmosfera e enviam essas informações por meio de sinais de rádio. À medida que o balão ganha altitude, né, à medida que ele sobe, a pressão atmosférica cai. Assim, o balão se expande e acaba estourando. Vocês lembram, né, que em lugares com altitude maior, a pressão é menor, né? Então, ele acaba estourando. Daí. Os meteorologistas contam também com imagens da superfície terrestre compostas a partir de informações obtidas por satélites artificiais. Entre outras informações, essas imagens mostram a formação e o deslocamento de frentes frias ou quentes e de nuvens. Nessa imagem, né, gente, do nosso livro aí, é o balão levando a radiosonda, que aparece embaixo do balão. Olha aqui, na mão do técnico em meteorologia. Um pequeno paraquedas preso à radiosonda amortece sua queda depois que o balão estoura. Então, já vimos aí que o balão sobe e estoura, né? Então, esse pequeno paraquedas é quem vai amortecer a queda do aparelho. Vamos lá. Com todos esses dados, os meteorologistas fazem a previsão diária do tempo para cada região do país. Sabe aquela previsão que a gente vê passando nos jornais, né, na TV? Então, vem dessas estações, né?
Essas previsões são apresentadas em forma de boletins meteorológicos e são divulgadas para o público. Então veja aí nessa figura abaixo um mapa que indica o tempo e a temperatura em algumas cidades do Brasil. Olha aí, não é assim que passa aquele mapa lá na TV? Aqui tem a legenda, predomínio de sol, parcialmente nublado, possibilidade de chuva, nublado com possibilidade de chuva, nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas, possibilidade de pancadas de chuva e pancadas de chuva. Tem uma legenda bem extensa, né? E aqui está todo o Brasil, olha aí a temperatura mínima e máxima, certo? Com as imagens que representam, né? Representadas aqui na legenda. Vamos lá. O clima. As diferenças climáticas observadas entre as regiões que compõem o planeta ocorrem fundamentalmente em função da forma da Terra, da inclinação de seu eixo e dos movimentos que a Terra faz durante sua trajetória no espaço. No capítulo 5, você aprendeu que a inclinação do eixo de rotação da Terra origina a sucessão de estações do ano, à medida que a Terra executa seu movimento de translação. Você viu também no capítulo 5 que, devido ao formato esférico da Terra, a intensidade de raios solares é maior nas regiões em torno da linha do Equador do que nas regiões mais afastadas do Equador. Olha aí, a linha do Equador fica mais ou menos, né, no centro do planeta. Então, é onde recebe a maior incidência dos raios solares. Já nas regiões polares, né, a incidência é bem menor. Devido à forma esférica da Terra, quanto mais nos afastamos da região do Equador, maior é a inclinação com que os raios solares chegam à superfície da Terra. Ou seja, à medida que aumenta a latitude, a energia solar recebida por unidade diária da superfície diminui. Assim, em geral, as temperaturas médias diminuem em direção aos polos. Embora em locais de elevada altitude, essa regra muitas vezes não seja válida. Formam-se assim zonas climáticas diferentes: polares, nas regiões dos extremos do planeta, temperadas, entre os círculos polares e os trópicos, e tropicais, mais quentes entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Atualmente, podemos pesquisar na internet a temperatura de qualquer cidade do mundo. Investigue e compare as temperaturas em cidades próximas ao polo e próximas ao Equador. Você olha lá no Mapa Mundi, né, onde você tiver aí, no seu celular você pode comparar, né, que tem lá aquele aplicativo do tempo, né, da meteorologia. Aí você pode pesquisar uma cidade mais próxima do polo e uma cidade mais próxima da linha do Equador, e você vai ver que é bem grande a diferença, né, da temperatura. Além do movimento de translação da Terra, o movimento de rotação também influencia a temperatura ao longo do dia. Como vimos no capítulo 5, a rotação da Terra origina os dias e as noites, e, consequentemente, a tendência das temperaturas é serem mais baixas antes de o Sol nascer e aumentarem durante o dia, que é quando a gente recebe mais calor, né? O calor direto do Sol. Em geral, até o nascer do Sol, a temperatura tende a diminuir, resultado de uma noite de perda de calor da superfície diante da ausência da luz solar. Então a Terra vai esfriando, né? Pela demora lá de chegar, até o momento de chegar o Sol de novo, a Terra vai esfriando. Já durante o dia, a temperatura é mais alta, atingindo valores máximos usualmente pouco após o pico de radiação, que seria o meio-dia. Então olha aqui, mais ou menos, né? O exemplo de variação de temperatura ao longo de um dia. Olha aí durante o dia, olha, ela sobe, aí durante a noite ela vai descendo, vai diminuindo, né? A Terra vai perdendo calor. Portanto, em função da rotação da Terra, as diferentes regiões do planeta experimentam uma variação diária nas características do tempo atmosférico, como temperatura do ar, além da umidade e dos ventos ao longo do dia. Aí vemos as massas de ar. Como as regiões são aquecidas de forma desigual pelo Sol, nós já vimos, né? Consequentemente, ocorre uma variação de pressão atmosférica.
Isso porque nas regiões de maior aquecimento, o ar se torna mais rarefeito, menos denso e mais leve, exercendo menor pressão atmosférica. Nas regiões mais frias, o ar mais denso e mais pesado origina maiores pressões atmosféricas. Essas diferenças de aquecimento e de pressão entre duas regiões provocam a ocorrência de ventos, já que o ar se move de regiões de pressão mais alta para regiões de pressão mais baixa. Quando comparamos, por exemplo, a região mais próxima do Equador com aquelas mais próximas dos trópicos de Câncer e de Capricórnio, vemos que a primeira é mais quente e apresenta menor pressão atmosférica que as outras. Os ventos sopram da região de maior pressão, próximo aos trópicos, olha aqui os trópicos, próximas à linha do Equador. Essa movimentação do ar atmosférico, ó, veja gente, aqui dos trópicos, ó, em direção à linha do Equador, dos dois trópicos. Essa movimentação do ar atmosférico, que depende das diferenças de temperatura e de pressão entre as zonas climáticas, é responsável pela circulação atmosférica global. Observe que isso é bem complicado, né? São muitos fatores que interferem no clima. Então, não tem aquela receitinha já pronta. É muita coisa, é muito aspecto que tem que ser observado para poder, então, entender como é que pode ser o clima, não é? Vamos lá, terminar esse daqui. Chega. Aqui. Observe na figura 6.33, que é a que a gente acabou de ver, não é? Aí. Que o ar quente e úmido do Equador se dilata e sobe, tornando-se mais rarefeito, menos denso. Ao subir, vai esfriando, se condensa e forma chuvas. Ao esfriar, o ar desce, já que o ar frio é mais denso do que o ar quente. Então, ao descer para altitudes mais baixas, o ar volta a esquentar e o processo se repete. Então, é sempre subindo e descendo. Ele esquentou, ele sobe. E o frio desce. Aí ele esquenta de novo e vai subindo e vai trocando. Só essa troca de ar. Vimos que a latitude influencia a temperatura e as massas de ar. Aliás, eu acho que eu pulei aqui um pedacinho. Formam-se correntes de convecção que sobem, que são ascendentes, e que descem, que são descendentes. Vimos que a latitude influencia a temperatura e as massas de ar. Além disso, há outros fatores que influenciam o clima. As correntes oceânicas ou marítimas, o relevo, a altitude, a distância do mar e a vegetação. Então, são muitos fatores, né, que influenciam o clima. Gente, nós temos uma atividade, deixa eu ver, acho que está aqui pertinho, da página 168, 9 e 10. Questão 9 e questão 10. Certo? Olha lá aí. Questão 9 e 10. Olha aqui. Olhem só. Segundo a seguinte manchete apareceu em um jornal. Uma massa de ar frio causou queda na temperatura hoje na cidade de Belo Horizonte. A manchete está falando sobre o tempo atmosférico ou sobre o clima? E aí, gente? Estão lembrados, né? A diferença de tempo atmosférico e clima? Hoje, né? Olha, uma massa de ar frio causou queda na temperatura hoje na cidade de Belo Horizonte. Então, está se referindo a quê mesmo? Ao tempo atmosférico. Se ela já mostra aí o tempo, a data, né, específica, que é hoje, foi o que aconteceu hoje. Quando se fala em clima, é algo bem maior, né? Com um espaço de tempo bem maior. Gente, a questão 10, vocês vão responder: quando aquecemos água em uma chaleira, a chama aquece primeiro a água no fundo. Essa água mais quente se desloca para cima, enquanto a água mais fria da superfície vai para o fundo. Que fenômeno semelhante ocorre nos oceanos? Nós acabamos de falar, né? Então, vocês vão responder, né? Não deixe de tirar dúvida com o seu professor, se por acaso ela existir. Responda e envie todas as atividades, tá bom? Então, já já a gente se encontra para a nossa segunda videoaula. Tchau!